Auro de Souza, Deus abençoe. O user está dizendo no canal, Palavra Esperança, ver os seus pés. Posso ver seus pés? Não entendi. Marlene Leite, Deus abençoe, seja bem-vinda. E também está abrindo aqui o TikTok, logo estaremos iniciando aqui com o nosso TikTok. Deus abençoe a todos. Acabou de chegar Davi Ramos, seja bem-vindo, Davi. Glória a Deus. Flávia Holanda Gaeta, Deus abençoe, Flávia. Glória a Jesus. Cadê o povo? Vai chegando, vai falando para mim, querido, de onde vocês estão nos assistindo aí. Qual é a cidade, qual é o estado? Flávia Holanda Gaeta Fogarel, glória a Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Patrícia Cardial, Caliane Lima, Deus abençoe a todos, a todas. Rosiane Santos, sejam bem-vindos. Kelly, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. E se você ainda não é inscrito no canal, vai lá e se inscreve, querido. Vamos juntos aí, segunda, quarta e sexta, das 19 às 20, tendo uma palavra da parte de Deus. Eu oro pela sua família, oro pela sua casa e por quem vocês estiverem aí pedindo oração, né? Nós estaremos intercedendo por vocês, porque o Senhor nos colocou aqui para isso. Tânia, seja bem-vinda, Deus abençoe. Glória a Deus. Carliane Lima, seja bem-vinda. Graças a Deus. Patrícia Cardial, Isael. Ó, Isael chegou cedo hoje, hein? Paz do Senhor, Isael. Deus abençoe meu discípulo. Que Deus possa te honrar grandemente, varão. Deus abençoe. Jacinta Santos, Ismael Conceição. E o TikTok começou a chegar agora. Jacira Ramos. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Se você já é crente, de qual igreja que você participa. Paz do Senhor, pastor Marcos. Amém, Israel. Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. José Antônio, Elaine, Lucilene dos Santos, deve ser porque tem um S, né? José Gomes. A Jacira está dizendo, eu sou da Bahia, Salvador, a capital. Deus abençoe, Jacira. Deus abençoe sua vida. Odete Vicente, Luana Amoroso, Shirley Calisto. Deus abençoe. Betânia Santos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, glória a Deus, aleluia, Jesus, amém. Deus abençoe, Betânia, glória a Jesus. Fala para mim de onde você está nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado que você está nos assistindo. Moisés Leandro, Deus abençoe. Luana Amoroso, Etienne Ferreira, Odete Vicente, Ronaldo Félix, sejam bem-vindos. Tem até japonês aqui no meio aqui, pessoal, eu não sei ler japonês não. João Eterno, Deus abençoe, glória a Deus, sejam bem-vindos, glória a Jesus. Betânia, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém. Fala para mim de Maceió, Alagoas, Maceió é a capital de Alagoas, glória a Deus. Betânia, Deus abençoe sua vida, viu? Deus abençoe nossos irmãos aí de Maceió, né? Para que Deus possa realmente agir poderosamente na vida de vocês aí, tá bom? Quem mais? Cristina Lima, Deus abençoe. Maria Conceição, fala para mim, Maria, de onde você está nos assistindo? A Betânia é de Alagoas, da capital, Maceió. Regina Castro, diga para mim, Regina, de onde você está nos assistindo? Pinheiro, Cristina Lima, vai falando aí, pessoal, de onde vocês estão nos assistindo. Pedro Tiano, entrou também, chegou. Deus abençoe sua vida, Pedro. Glória a Deus. A Betânia está dizendo, a Betânia Santa está dizendo, glória a Deus, aleluia. Está dando glória, hein? Toda hora aqui dando glória, vai. É assim que nós temos que chegar. Chega na live dando glória. Chega na live glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Jonathan Xavier, seja bem-vindo, Jonathan Xavier. Cristina Lima de novo. Ana Pantoja, Deus abençoe. A Denilze Rezende, glória a Jesus. Fala para mim de onde você está nos assistindo. Antônio de Jesus Pereira de Brito, aonde que você mora, Antônio? Márcia Evangelista, você vem de onde? Qual é a cidade, qual é o estado? Glória a Deus. Mais alguém aqui? Vanusa Cruz, 101. Eduardo Ricardo, Juliana, user 1614. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar com vocês. É muito bom estar com vocês para nós meditarmos mais uma noite aí na palavra de Deus. Emelice Geming, Deus abençoe. Nilo Pereira, Paixão Anselmo 30@gmail, já é o e-mail. Glória a Deus. Mais alguém? Cadê o povo, meu Deus? Gil Souza, acabou de chegar.
aqui no Kauai. Norma Freitas, Sandra Cristina Ramos da Silva, glória a Jesus, glória a Deus. Cadê o pessoal? Cadê o nosso pessoal? Renato, seja bem-vindo, Renato. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se não está subindo. Às vezes o TikTok não sobe e o pessoal vai acumulando lá embaixo. Johnny Teixeira, pastor, você pode orar por mim? Sim, vou orar agora. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Johnny Teixeira. Não sabemos quais são as crises que ele está enfrentando, as dificuldades, as lutas, dores, mas cremos que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus que visita o coração dos teus filhos, o Deus que ajuda os teus filhos nas fraquezas, nas falhas, nas dificuldades. Então nós oramos nesse momento pela vida do teu servo, pedindo a intervenção dos céus, a graça, a unção, o poder, que traga libertação, que traga cura, que traga transformação de vida e que ele possa, meu Pai, se colocar de pé na tua presença para louvar, bendizer, exaltar e glorificar o teu nome santo e poderoso. É em nome do Senhor que nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém, Jesus. Amém, Johnny. Deus abençoe. Glória a Jesus. Paula Freitas está dizendo, ora por mim, pastor. Pai, nós oramos também pela Paula Freitas, pedimos a tua bênção sobre a vida da tua filha. Ó Deus, arranca todo o mal, quebra todo embaraço, todo laço do inimigo, toda cova aberta em nome de Jesus. Traga cura ao coração da tua serva. Meu Pai, limpa a mente dela, traga, ó Deus querido, libertação para a alma da tua filha. Faça com que ela consiga perdoar, amar, ó Deus, porque grande é o projeto que o Senhor tem na vida dela. E nós estamos declarando sobre ela a bênção e vitória sobre todo o mal que ela tem enfrentado. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus. Amém, Paula. Deus abençoe. Glória a Deus. Mais alguém? Isabel acabou de chegar aqui. Ana Pantoja também está curtindo a live. E eu quero saber de onde vocês estão nos assistindo, queridos. Quem mais? Milena Braga. Glória a Deus. Fala para mim, Milena, de onde você está assistindo? Gabis, Henrique, acabou de chegar. Pastor Emerson, boas novas, Deus abençoe. Paula Freitas diz amém, pastor, Deus te abençoe, obrigado, Deus abençoe sua vida. Mais alguém? Josi Inácio, seja bem-vindo, Josi. Rogério Nunes, faz uma oração por minha vida, por favor. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Rogério Nunes, clamamos por intervenção do céu na vida do teu filho. Quebra, Senhor, toda a armadilha do inferno, toda a obra das trevas, todo o laço de Satanás, em nome do Senhor. Nós estamos profetizando milagres sobre a vida do Rogério, declarando sobre ele cura, libertação e vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém, Rogério? Deus abençoe sua vida, glória a Deus. A Dalila Lopes também chegando, Deus abençoe Dalila, glória a Jesus. Gabi, deixa eu ver, Gabi Royce, peço oração por restauração do meu relacionamento. Pai, nós oramos pela vida da Gabi, que quer, meu Pai, a restauração do seu relacionamento. Pedimos que o Senhor entre com providência, com graça, trazendo cura nas emoções, ó Deus, harmonizando os relacionamentos dos teus filhos, arrancando toda a ação maligna, trazendo paz a este lar, a esta casa, a este coração, a esta vida. Em nome de Jesus, nós estamos declarando a bênção sobre ela, sobre o seu namorado ou marido, não sabemos, que o Senhor haja poderosamente nesse relacionamento, em nome de Jesus, amém. Amém, Gabi, Deus abençoe sua vida. Rogério Nunes está dizendo amém, amém, glória a Deus. Querido, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Nós já tivemos aqui pessoas, né, de Maceió, agora falta você chegar, tá entendendo, com o seu local aí, de onde você mora, onde você está assistindo a gente. Joel José Teixeira, Deus abençoe, sejam bem-vindos, glória a Deus. Amados, os irmãos sabem que nós estamos falando aí sobre a trajetória cristã de sucesso, de vitória. E eu já disse, olha assim, a Paula Freitas está dizendo que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, né? Glória a Deus, é isso mesmo, né? Juiz de Fora é Minas Gerais, né? Glória a Deus. Então, amados, presta bem atenção. É Minas, né? Glória a Jesus. Se eu não estiver errado, né? De repente a gente erra aqui. Geografia é uma coisa complicada. Peço a Paula Freitas de Juiz de Fora. Juiz de Fora acho que é Minas Gerais mesmo. Vamos lá. Nós vamos falar, é isso mesmo, Minas Gerais. Vamos falar sobre a promessa da vitória. A promessa da vitória hoje. Eu falei já sobre a visão da promessa, tá? E hoje nós vamos falar sobre a promessa da vitória. Deus não te chamou para viver derrotado, querido. Entenda bem isso, tá? Em nenhum momento a Bíblia ela nos chamou para vivermos derrotados. Nem quando os nossos amados irmãos se transformaram em mártires, eles saíam da terra derrotados. Pelo contrário,
Eles saíam da terra com cabeça erguida, sabendo que eles haviam cumprido um propósito divino. E por isso eles iam receber agora a vitória e receber a coroa da vida, como Paulo disse. Então, em nenhum momento, nenhum cristão que se preze, tá entendendo? Que crê de fato no Evangelho, que crê de fato em Deus, como a Bíblia propõe, né? A gente crê nele. Nenhum desses cristãos sai dessa terra aqui derrotado. Então Deus, em nenhum momento, Ele trouxe você aqui para ser derrotado. Pelo contrário, Ele te trouxe aqui para te elevar. Ele te trouxe aqui para te colocar por cima, por cabeça. E não é no sentido de glória humana, não, mas no sentido de estar na presença dEle e ser dirigido por Ele. Por isso que nessa noite nós vamos falar sobre a promessa da vitória. Deus, Ele garante a vitória aos que o seguem. Se você segue a Cristo, se você aceitou a Jesus, se você caminha com Ele, tem promessa de Deus para a sua vida na palavra. Não é só sofrimento, não. Tem muita glória, tem muita bênção, tem muito milagre, tem muita vitória. Josué capítulo 1, versículo 3 diz: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Deus disse para a nação de Israel que colocaria eles na terra prometida. Aqueles que creram, entraram, tomaram posse da terra prometida, porque o Senhor havia dado uma promessa. Da mesma forma, Deus também deu uma promessa para mim e para você. Nós temos promessa no âmbito pessoal, mas nós temos uma promessa também no âmbito coletivo, que é a promessa que Deus fez à igreja. A Bíblia diz que Deus vai nos cobrir, tá entendendo? De incorruptibilidade, que Deus vai nos dar a imortalidade, tá? Nossos corpos serão glorificados. Então tudo são promessas que Deus estabeleceu para os seus filhos, para a sua igreja. Mas Deus também deu promessa específica. Deus deu promessa para você, para a minha vida, para a tua vida, para a sua família, para a minha família. E nós precisamos crer nisso, crer nessa promessa e trabalhar em cima disso, tá? Não abrir mão das nossas bênçãos, pois a promessa também é pessoal. A promessa é segura e fiel. Números 23:19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Então o que Deus disse acerca da tua vida, se você permanecer na presença, se você crescer no caminhar cristão, se você permitir que o Espírito Santo te mova, se você permitir que a palavra de Deus seja o árbitro da sua vida, entenda bem, tudo que Deus disse vai acontecer. Por que não acontece na vida de alguns? Porque eles retrocedem, porque eles voltam para trás, porque eles deixam de crer na palavra. Uma vez que nós deixamos de crer na palavra, nós anulamos as promessas. Agora, se nós continuarmos firmes na palavra, as promessas de Deus se cumprirá em nossas vidas. A promessa se cumpre no tempo certo de Deus, no tempo determinado de Deus, no kairós de Deus, no tempo exato em que Deus realmente tem o momento do seu cumprimento. Eu tenho o hábito de dizer, ensinar para os irmãos que existe um tempo na Bíblia, que todos aqui hoje entendem no tempo grego como o tempo chamado kairós de Deus, o tempo de Deus, o tempo que Deus realmente determina algo. Porém, querido, o tempo de kairós de Deus, ele só acontece na vida do cristão quando o cristão está maduro o suficiente, tá? Então existe, né, no conhecimento do tempo, que o tempo kairós é um tempo vertical, é o tempo em que Deus trabalha de cima para baixo. Porém, na terra existe o tempo do nosso amadurecimento, e esse tempo é horizontal. E quando esse tempo do nosso crescimento alcança o tempo do kairós de Deus, nós temos ali uma cruz, né? Encontra-se o tempo do homem com o tempo de Deus, é uma cruz. Então o tempo da promessa de Deus na minha vida e na tua vida é o tempo da cruz. É o tempo onde o amadurecimento humano encontra com o tempo da vontade de Deus. Aí acontece. A Bíblia fala de Cristo, quando ele estava aqui na terra, que ele disse: passa de mim esse cálice. Aí depois ele diz: no entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Então o passa de mim esse cálice era um desejo da carne, um medo de enfrentar o pecado, a morte e tudo que viria. Tá entendendo? Então esse é o tempo nosso, o tempo do homem. Mas quando ele diz: faça a tua vontade, não a minha, o tempo chega. E a Bíblia diz: na plenitude dos tempos, Deus mandou Jesus.
nascido de mulher, deixando claro que a cruz era o determinante do tempo exato do cumprimento de Deus sobre a vida da humanidade, sobre a vida de Cristo. E assim que vai acontecer conosco também. Por isso que muitas das coisas que Deus diz que vai fazer na nossa vida não faz. Por quê? Porque nós não caminhamos para a cruz. Nós abrimos mãos, muitas vezes, dos princípios. E por conta disso as coisas não acontecem. Quer agilizar, quer que as coisas aconteçam mais rápido, então se entregue mais rápido. Se entregue mais ao Senhor. Quanto mais nós deixarmos Deus trabalhar nossa alma, nosso coração, quanto mais tempo nós formos para a cruz e sacrificar as nossas vontades, mais rápido o Kairos nos encontra, mais rápido o tempo de Deus acontece. Então o tempo de Deus, o Kairos de Deus, é o tempo da cruz. Na cruz tudo acontece. Amém, Jesus? Então Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus não faz nada sem propósito. Deus não faz nada atropelado. Deus não faz nada sem ser antes projetado, sem ser antes fundamentado. E para que isso ocorra, nós precisamos entender os princípios. E quando nós obedecemos os princípios, então Deus cumpre a sua vontade em nós. E aí o milagre acontece. Mas para que isso ocorra é necessário também paciência. A paciência é confiar no tempo de Deus. É saber que Deus tem a sua forma de trabalhar e Ele não faz nada precipitado. Nada vai antecipar Deus a nosso desespero, a nossas angústias. Não. A única coisa que pode fazer com que Deus se apresse em nos socorrer é quando nós abrimos mãos da nossa vontade, quando nós mortificamos a nossa vontade na cruz. Isso sim apressa Deus. Isso apressa para Deus socorrer, mas fora disso não. Por isso que a paciência é necessária, tá? Porque nós não temos como viver sem confiar no tempo de Deus. Precisamos entender que Deus está no controle. E todas as coisas que acontecem em nossas vidas, por menor que sejam, nós precisamos entender que faz parte do trabalhar de Deus em nossas vidas. Ainda que não sejam boas, ainda que Deus não quisesse que aquilo ocorresse, mas por quanto do tratamento que Ele está fazendo em nós, é permitido que algumas coisas ruins aconteçam em nossas vidas. E nós precisamos confiar e saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelos seus decretos. Deus nos chamou para cumprir propósito. Deus nos chamou para fundamentar verdades. E Deus não vai fazer isso precipitadamente. Ele só vai fazer no tempo exato, no tempo certo. Então eu preciso crer e confiar. Eu preciso permitir que Deus trabalhe em mim. Eu preciso permitir que a cruz arranque as minhas vontades e prevaleça então a vontade do Senhor. Amém, Jesus? Promessa de proteção Deus também tem para nós. No Salmo 91:2 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Então há uma promessa de proteção. Deus diz que vai nos proteger. Deus diz que vai nos livrar. E a grande questão é: quanto que Deus vai fazer isso? Antes, durante ou depois da tribulação? É tema teológico de discussão sobre a vinda de Jesus. Se Jesus virá antes, virá no momento, ou se virá depois. E a gente fica com essa dúvida sempre. Será que Deus vai me livrar antes de eu entrar numa crise? Ou Deus vai me livrar na crise? Ou Deus vai me livrar depois da crise? Não sei, a gente não sabe. Essa é a verdade. Mas entendendo que Deus tem propósito na vida de cada um, não existe uma receita pronta. Ele vai trabalhar com o que cada um tem oferecido para Ele. Se eu mortifico as minhas vontades, se eu permito que os princípios sejam estabelecidos em mim, é lógico que Deus vai se apressar em cumprir os seus planos na minha vida. Porém, se eu retardo o entendimento, automaticamente eu vou ficando para trás. É aquilo que Paulo fala para os irmãos da igreja da Galácia, quando ele diz: pelo tempo que vocês estão, já era para vocês serem mestres. Aliás, ele falou isso o escritor de Hebreus falou isso para os hebreus, falando para os judeus. Pelo tempo que eles estavam na promessa, na palavra de Deus, já era para ser mestre, mas eles estavam ainda como um menino que precisava de leite, porque eles não haviam crescidos
no conhecimento de Deus. É importante você entender isso nessa noite. Deus tem promessa de proteção para mim e para você. Agora, quando Ele vai fazer isso, nós não sabemos. Nós precisamos ir para a cruz e deixar Deus cumprir o propósito dele nas nossas vidas. Deus guarda os seus filhos. Deus diz que nenhum mal vai prevalecer contra nós. E aí quando você vê uma pessoa sendo martirizada, você diz assim, mas como? E aquela pessoa não foi atingida pelo mal? Aquela pessoa não foi morta por pessoas ruins, pessoas cruéis? Não recebeu sentença de morte por homens, né, que não tem temor a Deus? E como é que Deus diz que vai livrar de todo mal? Tá? O problema nosso é que nós temos uma visão cristã só terrena. Paulo disse, se nós aguardarmos a Jesus somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. O reino de Deus não está baseado somente com a vida terrena. Para Deus que vive na eternidade, está entendendo? Ele trabalha não só com o fato de nós estarmos aqui no terreno. Quando Moisés chega próximo da terra, Deus diz, sobe ao monte que você vai morrer e você não vai entrar na terra. Todo mundo ficou preocupado. E agora? Moisés lutou tanto e vai morrer? Deus estava poupando ele do sofrimento da terra, porque a Bíblia diz que Deus teria uma terra muito melhor para ele entrar, que era as mansões celestiais. Então, nunca julgue as coisas de Deus olhando só pelo prisma da terra, só pelo foco da terra. Nunca, porque não é assim que Deus age. Deus, ele trabalha com o aspecto da eternidade. Deus trabalha com a glória eterna. Deus trabalha com elementos muito superiores a tudo que nós estamos vendo aqui. E é por isso que muitas vezes a nossa mente não consegue entender. Mas por que o fulano tal lutou, esse cara cristão e agora morreu e não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque Deus tinha algo maior para ele, como aconteceu com Moisés. Amém, Jesus? Então nenhum mal prevalecerá contra o cristão. O cristão tem a vida eterna, o cristão está guardado e protegido pelo Senhor, e se porventura ele sair deste mundo, ele entra nas mansões celestiais. Fato. E é isso que nós precisamos contar, trabalhar e viver todos os dias. Nós não temos raízes nesse mundo, nós não estamos aqui para viver nesse mundo para a eternidade. Nós vamos voltar para casa. Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. E quando preparar-vos lugar, voltarei-vos e levarei-vos para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai vós também. Então, há uma promessa de mansões celestiais, aonde nós iremos viver. Por isso, que nessa noite, confia no Senhor. A promessa de proteção, a promessa de cuidado sobre todos os cristãos. Se porventura você não realizou um sonho terreno, não há problema algum. Até porque nós, como cristãos, nós não precisamos nos preocupar em realizar sonhos terrenos. Nós temos que nos preocupar em cumprir propósito. Nós temos que se preocupar em fazer com que a vontade de Deus não caia por terra. É isso que é a nossa preocupação. O resto é com Ele. É Ele que vai determinar tudo na nossa vida. Adriana Vieira, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Manda um abraço para o Anderson e para as meninas. Deus abençoe. Betânia está dizendo, eu tomo posse em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hernani Silva está dizendo, seria... Não entendi, seria Rio Grande do Norte. Não entendi a linguagem, ô Hernani, me perdoe, tá, varão? Deus abençoe sua vida. Morango do Amor, acabou de chegar. Walter Silva, até Morango do Amor também tem aqui. Geucivan, Rosária Batista. Pode chegar aí, ó, a maçã do amor, o morango do amor, e vamos ouvir a palavra de Deus. O importante aqui é ouvir a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Porque a palavra de Deus trata, regenera, limpa, cura, salva, liberta, transforma e leva o homem para a glória eterna. Amém? Deus guarda os seus filhos. Nenhum mal prevalecerá. Nenhum mal. Quando a Bíblia diz nenhum mal, nenhum mal. Ah, mas o fulano morreu no nome de Deus. O mal não prevaleceu. Quem prevaleceu foi Deus, porque ele vai voltar para a glória. Ele vai morar nas mansões celestiais. Então, nada vence um cristão. Quando Jesus morreu na cruz, muitos acharam que tinham acabado, que tinham terminado, que tinha exterminado o Filho de Deus, que tinha agora zerado essa história de Deus falando com o homem. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Diante desse nome todo joelho, toda língua confessa e todo joelho dobra e reconhece que ele é Senhor. Então não há nada que possa prevalecer um homem e uma mulher cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Amém, Jesus? Porque Deus guarda os seus filhos. Há promessas também de prosperidade.
E a prosperidade de Deus, ela é muito diferente da prosperidade que os homens estão pregando aí fora. Porque a prosperidade que os homens estão pregando são só prosperidade financeira, né? E é complicado isso. Por quê? Porque a gente sabe que o dinheiro resolve algumas coisas, mas não resolve tudo. Existem coisas que o dinheiro não resolve. Então, não pense que Deus está preocupado em fazer alguém rico financeiramente. Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado em fazer alguém próspero, que é muito superior a ter dinheiro. Amém, Jesus? E juntamente com isso também ter condições financeiras adequadas, tá? Condições financeiras adequadas. Esse é o propósito de Deus para nossas vidas. Então, Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então Deus tem promessa de prosperidade sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma e sobre o nosso corpo. E é isso que Paulo fala para os nossos irmãos. Eu peço que vá bem na tua alma, no teu corpo. Não lembro agora se foi Paulo ou se foi Pedro que falou, mas um dos evangelistas falaram. Então você precisa entender que a prosperidade não é só financeira. A prosperidade, ela é emocional. Sabe? Aquela pessoa que consegue se relacionar, que consegue amar, que consegue perdoar, que consegue compreender, que consegue entender as pessoas. Essa pessoa é próspera emocionalmente. Ela é uma pessoa que tem a sua razão, o seu racional pautado pelo princípio. E essa é a prosperidade de Deus. Porque hoje tem muitas pessoas, as pessoas estão enlouquecidas hoje. As pessoas estão estressadas. As pessoas estão endemoniadas hoje. Tá entendendo? Então, Deus quer te prosperar na tua alma, fazer com que você seja feliz, com que você seja alegre, com que você seja completo, com que você não precise de nada desse mundo para te fazer feliz, porque você tem Jesus, e Jesus é tudo que nós precisamos. Amém? Então, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus planeja o nosso sucesso espiritual e material. Deus quer que a gente consiga prosperar, tenha nossa comida ali na nossa mesa, tenha a nossa vida financeira equilibrada. Deus quer sim isso para nós. E Ele vai fazer isso quando nós começamos a obedecer a sua voz, quando nós semeamos, quando nós gastamos aquilo que Ele põe na nossa mão com sabedoria, sempre consultando o Senhor, pedindo orientação para Ele. Tá? Então Deus, ele deixa claro que Ele vai fazer isso. E Ele tem feito na vida de todos aqueles que creem, tá bom? Então, Deus planeja o nosso sucesso espiritual e também material, ok? É isso o propósito de Deus. Deus quer que você cresça espiritualmente. Deus quer que você cresça financeiramente. Deus quer que você cresça emocionalmente. Que você não seja um desequilibrado. Que você não seja um vitimista. Que você não seja aquela pessoa que põe culpa em todo mundo e só você está certo. Não, Deus quer que você seja equilibrado. Que você conheça a si mesmo por meio da palavra e saiba o quanto você precisa dele, porque você é um ser humano que, se não for a palavra, se não for Jesus, você está perdido. Todos nós, Paulo diz que Jesus Cristo veio salvar o pecador, ele diz, do qual eu sou o principal. Então nós precisamos sempre entender isso, que sem Jesus nós estamos perdidos, e por isso nós nos tornamos equilibrados, tanto no juízo, tanto no julgamento, tanto na compreensão com as pessoas, porque nós somos tratados na nossa alma, nossa mente, nosso coração, agora já não é mais a nossa mente normal, mas sim, como diz Paulo, agora nós temos a mente de Cristo. Isso é prosperidade. Sair da mente do homem para alcançar a mente de Cristo é uma prosperidade tremenda emocional. Porque Cristo, ele confiava nas pessoas até um certo ponto, mas a Bíblia diz que ele, conversando com as pessoas, ele sabia qual seria a resposta que as pessoas dariam, e a Bíblia diz que por conta disso, ele não confiava nelas, porque ele sabia que elas agiriam contrário àquilo que ele estava falando. Então, ele tinha toda essa informação, mas mesmo tendo toda essa informação, que os homens eram maus, que as pessoas iriam se levantar contra aquilo que ele estava falando, mas mesmo assim, em momento algum, ele o desprezava, ele o destratava. Não. A Bíblia fala de Judas, por exemplo, que ficou 3 anos e meio roubando o grupo, roubando ali, né, a questão da administração financeira ali, da tesouraria, e a Bíblia diz que Jesus sabia
E, no entanto, Jesus nunca colocou ele para fora por conta disso. Porque Jesus esperava que ele aceitasse a sua palavra e que ele mudasse o seu comportamento. Deixando claro que nada tirava Jesus do propósito. Que não é porque alguém havia roubado um dinheiro que era do grupo deles ali, que ele ia expulsar a pessoa. Então você vai ver como que a mente de Jesus era linda e maravilhosa. Tá? Ele sabia que as pessoas falhariam, ele sabia que as pessoas pensariam coisa errada, ele sabia que as pessoas estavam falando coisas contrárias a isso. Ele confrontava com a palavra, mas ele não expulsava, ele não lançava. Ele diz, aquele que o meu pai me deu, de maneira nenhuma lançarei fora. Deixa claro o desejo de agrupar as pessoas, de trazer as pessoas para próximo e para fazer com que as pessoas crescessem na graça e no conhecimento. Isso é mente de Cristo. E é essa mente que ele quer nos dar. É essa mente que ele quer pôr em você. E se você tiver essa mente, você prospera. Você prospera como pessoa. Porque você não depende mais de ninguém. Você depende só de Cristo. E ele vai usar as pessoas para te abençoar. A Bíblia diz, dai e homens vos darão. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão. Então, se você realmente cumpre o que ele manda, tudo o que ele diz que vai acontecer, acontece na tua vida. Então, prosperidade, mente de Cristo. Não pensar como o mundo pensa, mas pensar como Cristo pensava. Falar como Cristo falava. Ver como Cristo via. Isso é prosperidade de mente. Amém, Jesus? Você não vai ter prejuízo algum em ter a mente de Cristo. Em pensar como Ele, em agir como Ele. Promessa de vitória sobre os nossos inimigos. Êxodo 14:14. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Deus deu promessa para nós que em alguns embates, em algumas guerras com as pessoas que se levantam contra nós, nós não vamos ter que fazer nada, só orar. Eu lembro uma vez, há muitos anos atrás, eu vinha vindo da igreja, numa rua tranquila de um bairro, mais ou menos lá para as 10 horas da noite, 22 horas, e veio um rapaz desesperado e bateu no meu carro. Ele bateu tão forte que o meu carro foi parar na calçada, os vidros estraçalhou tudo, a porta onde eu estava amassou, não tive nenhum problema, graças a Deus não tive nenhum ferimento, de nada, nem de vidro, nem de nada, normal, tranquilo comigo, mas o carro arrebentou o carro. E aí quando eu ia falar com esse rapaz, bravo, porque foi ele que veio, né, foito ali, correndo igual desesperado num bairro, né, comum. Aí na hora que eu fui falar, passou uma irmãzinha e ela olhou para mim e disse, irmão, Deus mandou dizer para você, essa guerra não é sua, essa guerra é dele. Fica quieto, é ele que vai guerrear por você. E o rapaz saiu dentro do carro gritando, brigando comigo, falando um monte de coisa, sendo que ele estava errado. Estava claro que ele estava errado, ele estava correndo igual um desesperado. Eu estava 10 por hora, 15 por hora, o rapaz bateu no meu carro num cruzamento. E aí eu fiquei quieto e foi acionado então o policial chegou. Na hora que o policial chegou e olhou, só dele olhar a frenagem do carro do rapaz, ele disse assim, olha, sem conversa, o fulano de tal aqui está certo, esse carro aqui está certo, aquele carro ali está errado. E aquele carro, o dono daquele carro vai ter que pagar tudo o conserto desse carro. Na hora, eu não falei nada. Saímos dali, acertamos os detalhes, aí meu carro foi para a oficina, o cara arrumou tudo, eu não falei nada. Deus simplesmente usou aquela irmã para falar comigo, eu ouvi a voz de Deus através daquela irmã, fiquei calado e Deus fez tudo. Eu não fiz nada. E depois peguei meu carro novinho, zerado de novo. Até umas coisas que estavam nele precisando arrumar, foi arrumado através desse acidente. Então, o que eu quero dizer para vocês é isso, querido. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Deus tem promessa de vitória sobre os seus inimigos. Eu tenho visto pessoas muitas vezes reclamando aqui, inclusive até tem um irmão da minha igreja aqui que já pediu, pastor, ora por mim, porque eu tenho uma vizinha que a mulher é endemoniada, a mulher fica arrumando confusão toda hora, falando um monte de coisa. Né? Hoje está assim, as pessoas arrumam confusão por nada. Então nós precisamos entender que Deus tem promessa sobre os nossos inimigos. Eles não vão sobressair. Tá? Deus vai agir, Deus vai tratar, Deus vai trabalhar através das nossas vidas. E Deus vai tratar eles. Nós só precisamos confiar, porque Deus tem promessa de vitória. A Suzy está dizendo, peço oração, Pai. Nós oramos nesse momento pela vida da Suzy. Pedimos a tua bênção, a tua intervenção, a tua ajuda, o teu socorro. Entra com providência na vida da tua filha. Arranca todo o mal. Meu Deus, em nome de Jesus, traga para ela uma mente de Cristo, uma mente saudável, uma mente santa,
uma mente, meu Pai, que pensa de forma elevada, que pensa de forma pelos princípios. Em nome do Senhor, eu oro por ela, eu declaro uma bênção especial sobre a vida dela. Arranca toda ansiedade, toda angústia, toda depressão, toda tristeza e traga paz ao coração da tua filha. Traga alegria do céu sobre ela e glorifica nela o teu nome, em nome de Jesus. Amém, Suzy? Deus abençoe sua vida. Amém, Jesus, queridos? Então, Deus tem promessa de vitória sobre os nossos inimigos. A Bíblia diz que Deus, ele luta por nós. A Bíblia diz que a nossa vitória é garantida, é segura. Nós não precisamos, sabe, ficar desesperados, porque o próprio Deus é um Deus que guerreia por nós. É um Deus que entra na batalha por nós. Amém? Então toma posse nessa noite, porque a promessa da vitória de Deus sobre a tua vida chega hoje. Se você não cria, se você não tinha esse entendimento, talvez você está numa luta, está numa prova e está pensando que acabou. Eu quero dizer para você agora que está começando o negócio. É agora que vai ficar bom. Por quê? Porque agora Deus vai fortalecer o teu braço, agora Deus vai fortalecer a tua mente, o teu coração. E Deus vai fazer uma obra extraordinária na sua vida. E lá na frente você vai olhar para trás e dizer, naquele momento, naquele tempo, Deus agiu de uma forma tão sobrenatural que a minha mente ficou registrada, fixada em Deus, na sua palavra, a partir dali. E é isso que Deus vai fazer. Porque o nosso Deus é um Deus que luta as nossas lutas, que guerreia as nossas guerras. Ele não se ausenta no momento da dor. Ele não, muitas vezes ele até permite que você entre na dor, mas ele não deixa você só. Ele vai lá junto com você. Ele foi com Daniel na cova, ele foi com Sadraque, Mesaque e Abednego lá na fornalha, e ele vai comigo e contigo nos nossos problemas, nas nossas crises, nas nossas dificuldades, porque ele é um Deus que tem promessa de segurança e de vitória para cada um de nós. Amém, Jesus? Mas Deus também tem promessa de sabedoria. Tiago 1,5 diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e se ele há dado. Um dos grandes problemas da sabedoria é as almas exaltadas, são as almas doentes, que acabam atropelando os processos, e não permite que de fato Deus cumpra a vontade dele, e que os princípios se estabeleçam de uma vez por todas na alma da pessoa. Grandes homens na frente de outras pessoas podem ser um falido nos bastidores, porque não tem uma alma doente. É cheio de ciúmes, é cheio de apegos às coisas dessa terra, que não permite Deus trabalhar através dele, ou através dela. Está entendendo, queridos? Então peça sabedoria para Deus. Não deixa a tua alma dirigir a tua vida, não. Tua alma doente, né? Porque se a tua alma está em Cristo, se a tua alma está firmada em Cristo, se a tua alma está nos princípios, aí já era. Mas uma alma doente vai fazer com que você atropele os processos, vai fazer com que você tome decisões precipitadas, vai fazer com que Deus, a palavra de Deus, fique de lado, e você sai fazendo tudo aquilo que dá na sua cabeça, e só tendo resultados de derrota. Às vezes tem grandes homens que em algumas áreas são super, hiper vencedores, em outras áreas são derrotados ao extremo. Por quê? Porque tem uma alma doente. Então toma muito cuidado nessa noite, porque Deus quer sarar a tua mente. E Deus, como é que Deus faz isso? Através de sabedoria. Olha o Zé Roberto que acabou de chegar aí, o servo de Deus. Deus abençoe, Zé. Já faz parte da nossa igreja ali também virtual. Então, amado, entregue a tua alma para o Senhor, a tua mente para o Senhor, e deixa Ele tratar a tua alma, a tua mente como? Com sabedoria. Diga, Deus, eu preciso de sabedoria para dar respostas à altura diante dos problemas da vida, diante das dificuldades que eu enfrento. Eu não quero levar as coisas pela emoção. Eu não quero tomar decisões por conta das situações. Eu quero tomar decisão pela tua palavra, pelos teus princípios. Somente uma alma sábia pode respirar no momento que tem que tomar uma decisão rápida. Ela pode respirar e dizer, Deus, me dê uma direção para fazer isso. O que eu devo fazer agora? O que eu tenho que falar agora? E aí aquela pessoa sábia diante de Deus vai receber uma palavra dos céus e vai dar uma palavra que vai ser uma chave naquela situação e vai ter vitória. Então Deus tem promessa de sabedoria para os seus servos. Se não tem sabedoria, Tiago diz, peça a Deus. Você vai ver aqui na Bíblia, tudo que nós precisamos das coisas de Deus é só pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-ás. Não é assim que a Bíblia diz?
Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Quer dizer, tudo de Deus é muito acessível, está sempre perto. Eu só preciso crer. Então, se você não é sábio, se você não tem sabedoria, se você toma decisões precipitadas, se você fala coisas que não devia, se você arruma confusão no seu serviço, se você está quase perdendo seu marido, está quase perdendo sua esposa, está quase perdendo os seus filhos, falta sabedoria, peça para diga, Deus, me dá sabedoria para mim falar com a minha esposa, me dê sabedoria para falar com meu esposo, me dê sabedoria para falar com meus filhos, me dê sabedoria para falar com meu patrão, me dê sabedoria para falar com meu empregado, me dê sabedoria. E não tenha dúvida, querido, Deus vai te dar sabedoria. E através da sabedoria, você vai encontrar respostas da parte de Deus para os problemas da vida. Adenilson Delito está dizendo, é Delito? Delito ou Delilo? Acho que é Delito, né? Delilo. Acho que é Delilo. Pastor, ora por mim, por favor. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Adenilson. Clamamos, ó Deus, por intervenção dos céus, pedimos a tua bênção sobre ele. Que o Senhor venha sobre o teu servo, trazendo graça, unção, poder. Que o Senhor venha sobre ele, trazendo sabedoria, trazendo, meu Pai amado, paz, tranquilidade, para que ele possa tomar as decisões pautadas no seu princípio. Ó Deus, em nome de Jesus, todos os erros cometidos, que sejam anulados, apagados e que chegue tempos de vitória. Tempo, meu Pai, em que o teu filho irá virar uma chave, e essa chave, meu Deus amado, vai trazer um tempo novo, um tempo de mudança, um tempo de presença, um tempo de unção e de graça. Eu profetizo sobre a vida dele nessa noite, em nome de Jesus. Amém, Adenilson? Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Isael Rodrigues, ora por mim, voltar a trabalhar na farmácia, ganhando o triplo do salário, por favor. Para quem não sabe, Isael Rodrigues, meu filho, tá, gente? Ele tá aqui, ó, no quarto do lado, aqui, ó. Mas amém, vamos orar para o Israel Rodrigues. Pai, nós oramos pela vida do Israel, pedimos a tua bênção sobre a vida dele. Ele disse que quer voltar a trabalhar na farmácia. Meu Pai, eu peço que o Senhor abra as portas lá para ele novamente, que o Senhor toque no coração, meu Pai, ali da dona daquela farmácia, ou do dono, ó Deus, para que o teu filho possa regressar ali, e como disse ele, ganhando 3 vezes mais do que ele ganhava, porque a tua promessa é grande para aqueles que creem. E eu profetizo sobre a vida dele nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Israel? Deus abençoe sua vida, varão. Glória a Deus. Luzia Maranhão, entrou, acabou, saiu. Maria da Penha, Deus abençoe. Dona Cristina, Maria Alvarenga, Rosana Assis, Valdeci Landislau. Que mais? Filho do Rei, acabou de chegar. João de Souza, Edmilson Pereira da Silva. Meu Deus. Lu Dantas, Janete Rodrigues, João Santos, Luzilene, Rei, Maria Costa, não dá nem tempo de ler, querido, tanta gente está entrando aqui. Marta Carvalho, é tudo no Kauai. Eunice de Oliveira Cunha, Silvânio Ribeiro dos Santos, Bartolomeu Francisco, Orlando Fernandes, Rick do Grau, Michele dos Santos, Rosimari Caetano, Abel Vieira da Silva, Arthur Paiva, Ismael DK, José Ferreira da Silva, Meu Deus, já estou ficando até tonto aqui, de tanto... Meu Deus do céu, é muito nome. Amém, querido? Então Deus abençoe a vida de vocês essa noite. Ora a Deus e diga, Deus me dá sabedoria. A vitória se baseia em decisões sábias. Sabedoria divina nos guia na jornada. Então você quer ter vitória? Querido, são decisões. Né? Você estuda por aí, você participa desses cursos de relacionamento, né? Que fala sobre profissionalismo. A primeira coisa que o pessoal diz é o seguinte: o que você fez a vida inteira te trouxe até aqui. Se você quer que Deus te leve mais longe, então você vai ter que falar diferente. Você vai ter que fazer coisas diferentes. Amém, Jesus? Então está na hora de quebrar paradigma. Está na hora de sair do trivial. Está na hora de mergulhar na presença de Deus. Buscar mais o Senhor. Interagir mais com as coisas de Deus. Buscar entendimento da palavra de Deus. Antônio Rufino está dizendo, pastor, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu preciso que esse ore pela minha vida. Antônio Rufino. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Antônio Rufino. Pedimos, meu Pai, que o Senhor venha sobre a vida do teu filho nesta noite, trazendo sobre ele, meu Pai, resposta daquilo que ele tem buscado no Senhor, sabedoria e graça. Eu creio
que grandes coisas o Senhor tem pela vida do teu filho, e o Senhor já começou a fazer, porque o Senhor é o Deus que cuida de nós, o Senhor não tem nos desamparado. Muitas vezes parece que o Senhor não está dando muita importância para cada um de nós, mas a verdade é que o Senhor está trabalhando nos bastidores, o Senhor está trabalhando no oculto, e nós sabemos, meu Pai, que no tempo exato, no tempo certo, tudo acontecerá. Então eu oro pela vida do teu filho e declaro sobre ele, meu Pai amado, essa unção, esta graça, esta paciência, mas também esse temor de saber que o Senhor está no controle de tudo. No nome de Jesus, eu oro por ele e declaro a vida dele abençoada. Amém, Antônio Rufino? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a vida da sua casa. Márcia Soragli. Glória a Deus. Deus abençoe. Marta Maria, Nelci Terezinha de Góes Machado, Sandro Queiroz. E vai chegando aí, vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. Eu quero interagir com vocês. Então fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Qual é a cidade, qual é o estado, qual é o país. Vamos junto aí, queridos. Deus tem bênção, Deus tem milagres para nós. E esse milagre, essas bênçãos vêm por meio da palavra. Não tem como Deus agir em nós sem a palavra de Deus. Por isso que nós gastamos um bom tempo aqui lendo e estudando a palavra de Deus. Amém, Jesus? Glória a Deus. Sônia Maria, Mateus, Valmir, Leonardo Moreira, Arlindo Queiroz, Conglomerado, Skylight. Meu Deus, é muito nome. Vamos lá, querido. Sabedoria divina nos guia na jornada. Promessa de Deus que nos dará força e coragem. Deus tem promessa que diz que Ele vai nos dar força e coragem. Isaías 40, 29 e 31 diz o seguinte: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O texto sagrado diz que os jovens, eles se cansam, os mancebos e exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus tem promessa de tirar forças em nós, de dar forças para nós que não são forças físicas. Por isso que faz essa comparação entre o jovem, entre o mancebo, que mesmo eles, em algum momento, eles ficam exaustos e caem de exaustão. Mesmo sendo jovem, ele cai de exaustão. Mas a Bíblia diz, Deus diz, mas o Senhor dará força ao cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Isso vai desde a criança, ao adolescente, ao jovem, ao adulto, ao idoso. Todos que creem no Senhor serão tomados por uma força sobrenatural, por uma força espiritual, uma força da fé, uma força de Deus. E através dessa força vai conquistar, vai arrebentar no reino espiritual, não vai dar trégua para Satanás, não vai dar abertura para o inimigo, mas vai para cima e vai colher as bênçãos. Amém, Jesus? Então é promessa de Deus. Deus olha para mim e para você e diz: está cansado? Ministrei segunda-feira sobre isso, tá? Muitas vezes nós estamos cansados, nós estamos esgotados, nós estamos ali no limite do limite. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Toma posse nessa noite. A promessa de cura, a promessa de alívio, a promessa de refrigerar nossa alma, a promessa de trazer você para um lugar espaçoso, tirar você de um charco de lodo, de um lugar escorregadio e colocar você sobre uma rocha firme, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então toma posse disso nesta noite e se encha de força e se encha de coragem e vai para cima, porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Senhor nos fez mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é Jesus. Não aceite o fracasso, não aceite a derrota. Dobra o teu joelho e ora e se encha de força dos céus. Amém? Esperar em Deus renova as forças. As promessas fortalecem diante das lutas. Quanto mais o crente luta, mais forte ele fica, mais rígido ele fica. Está entendendo? Mais os seus músculos são estimulados.
e fortalecidos diante das crises, das dores, das dificuldades. Então nessa noite, tome posse, porque há uma promessa. E Deus tem promessa de vitória em todas as áreas. A promessa também de alegria. Salmo 16:11 diz: tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, e a tua mão direita há delícias perpetuamente. O que Deus está dizendo aqui através do salmista? Deus está dizendo para mim e para você que ele tem uma alegria, que não é uma alegria dessa terra, que não é uma alegria baseada nas conquistas terrenas. Não. Embora as conquistas terrenas nos darão algum nível de alegria, mas essa alegria que ele está dizendo para mim e para você, que ele fez promessa, é uma alegria que veio do céu. É uma alegria que não dá para descrever a razão da existência dela. Você só sabe que você recebeu Jesus e por isso agora você está alegre. Amém, Jesus? FC de Lodi está dizendo: de onde falas? Aqui de Campinas, São Paulo. Deus abençoe sua vida. Então, amado, toma posse, porque é promessa de Deus. Como é que está a sua vida? Ah, pastor, estou triste, estou pesaroso, estou angustiado, estou amargurado, estou deprimido, estou depressivo, estou pensando em dar fim na minha vida, e isso, e aquilo outro. Salmo 16:1. Tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença a plenitude e alegria. Na tua mão direita há delícias perpetuamente. Então venha para as mãos direitas. Venha para as mãos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele venceu a morte. E ele subiu ao céu e assentou à direita de Deus, à destra de Deus nas alturas. É a mão direita de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por mim e por você. E ele está aqui hoje para te trazer alegria, para mudar, sabe, essa alma amargurada é sua. Uma pessoa que tem uma alma amargurada, ninguém aguenta. Marido não aguenta, mulher não aguenta, filho não aguenta, empregado não aguenta, patrão não aguenta, funcionários não aguentam, ninguém aguenta. Pessoa amargurada, sabe, tá sempre parecendo, a cara da pessoa tá parecendo aqueles maracujá murcho, sabe, tudo angustiado, triste. As pessoas não têm culpa do problema dela, mas as pessoas acabam se envolvendo nesses problemas, porque aonde ela chega, ela pisa, ela fala palavras terríveis, palavras pesadas, palavras angustiantes, palavras de derrota, tá entendendo? Mas nessa noite, Jesus está dizendo para mim e para você, há uma promessa de alegria, e essa alegria não é baseada nas coisas desse mundo, é uma alegria baseada nas coisas celestiais, no princípio da palavra de Deus, na salvação eterna que foi conquistada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então venha para Jesus hoje. Alegria mesmo nos desafios. A plenitude da presença de Deus é que traz essa alegria, essa satisfação de viver, essa paz interior. Né? Outra promessa, a promessa de paz. Filipenses 4:7 diz: e a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Jesus diz: eu deixo a minha paz eu vos dou, e não dou como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo, ela carece de que não haja guerra para ela se estabelecer. Está entendendo ou não? Se houver um probleminha, acabou a paz. É muito comum as pessoas falando: hoje eu vou ficar em paz, vou ficar tranquilo aqui em casa, eu não quero problema na minha vida. Aí o filho vem, fala umas coisas, começa a fazer umas coisas, aí a mãe grita: olha, esse menino está me tirando a minha paz. Porque são paz baseada nas coisas terrenas. E às vezes só uma criança dela fazer algo já tira a paz. Mas a Bíblia não está dizendo dessa paz. Está dizendo a paz que excede todo entendimento. A pessoa pode estar no olho do furacão, pode ter uma tsunami, um terremoto, e ela está em paz, porque ela está em Jesus. É essa paz que ele tem promessa para você. A paz é fruto da confiança na promessa. A paz vem de confiar em Deus, não nas circunstâncias. Isaías 26:3 diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A mente firme em Deus não se abala com os caos externos. A confiança gera estabilidade espiritual. Está entendendo? Você confia em Deus, você começa a ficar estável. A tua mente fica estável, firmada na rocha. Os problemas, dificuldades, eles machucam, dói sim, mas eles não te abalam. Eles não te tiram do trilho. Eles não te tiram da fé. Eles não te tiram da presença.
Amém, Jesus? Essa é a paz que o Jesus quer nos dar. É promessa. Se você quiser, tem para você hoje. A promessa de Deus é o fundamento da nossa esperança. Hebreus 10, 23 diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Tudo que ele prometeu, eu falei de promessa, 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 tudo que ele prometeu, ele tem cumprido naqueles que creem, naqueles que recebem, naqueles que paguem o preço de estar na caminhada. A fidelidade de Deus sustenta a nossa paz. Ele nunca falha em cumprir o que diz. O homem falha, nós falhamos, mas Deus não. Em todo o tempo, seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro, porque Deus nunca falha nas suas promessas. Se aconteceu algo, é porque as promessas de Deus também são condicionais. E por serem condicionais, ela depende de que o homem cumpra a sua parte no negócio. E muitas vezes o homem não cumpre. E é por isso que algumas promessas não acontecem. Mas se você cumprir a sua parte, não tenha dúvida, Deus vai fazer a parte dele. E a paz será estabelecida no teu coração. A confiança traz descanso à alma. Salmo 37,7 diz: descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa daquele que prospera em seu caminho. O descanso espiritual é resultado da fé. Quanto mais eu confio, quanto mais eu creio, mais eu descanso. Quem confia, descansa. A mulher que não confia no marido, não consegue dormir. Fica pensando, mas o marido que não confia na esposa não consegue dormir. Ele fica pensando, meu Deus, onde está minha mulher agora? E não sei o quê, aquela pressão, aquele negócio. Mas quando você confia, você descansa, você dorme. É a mesma coisa em Deus. Confia no Senhor. Amém? E vai dormir em paz. Quem espera em Deus encontra serenidade. Jesus prometeu uma paz que o mundo não pode dar. João 14, 27, ele disse: deixo a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. A paz de Cristo, ela é interior e é eterna. Ela permanece mesmo no meio das tempestades, das guerras, dos tsunamis, dos terremotos, dos furacões da vida. A paz do Senhor não é abalada com os caos terrenos. Quem tem essa paz, está em paz em qualquer situação. Quando confiamos nas promessas, vencemos o medo. Filipenses 4, 6, 7 diz: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração é o caminho da confiança. A paz é o resultado de entregar tudo ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Gildeli Félix está dizendo: peço oração por minha família, pela minha casa, por uma causa na justiça. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Gildeli Félix, que está com uma causa na justiça. Pedimos a tua intervenção, a tua ajuda nesse processo. Que o Senhor, meu Pai, venha priorizar a necessidade do teu filho. Oro também pela sua casa, pela sua família, pedindo a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, as promessas do Senhor se cumprem na vida deles. Em nome de Jesus, que o Senhor seja glorificado e exaltado, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém, Gildeli? Querido, só não tenho falado, porque não está dando tempo, mas se você não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve. Eu tenho certeza que segunda, quarta e sexta serão 3 dias de muitas bênçãos na sua vida, recebendo aqui as ministrações que nós temos ministrado aqui, tá bom? Então, não se esqueça, vai lá e se inscreve. Eu preciso ampliar a minha rede, eu preciso chegar mais longe, então eu preciso muito de você. Tá? Eu preciso que você me ajude. Eu preciso que você interaja comigo. Preciso que você fale de onde você está nos assistindo. Se possível, que igreja você frequenta. Pode falar o que você quiser. Quer pedir oração? Peça oração. Nós estamos aqui para interagir. Eu quero interagir com você. Eu quero que essa plataforma exploda, ganhe o mundo. E que essas palavras que eu estou ministrando cheguem aos corações dos mais necessitados, dos mais cansados, dos desistidos, daqueles que estão paralisados, daqueles que já deixaram o Senhor. Eu quero alcançar todos eles para a glória do Senhor. Então me ajude. Você pode fazer isso se inscrevendo no meu canal. Amém, Jesus? Deus também tem promessa para nós sobre a nossa mente e o nosso coração, para proteger a nossa mente e coração. E Deus também tem promessa de vida eterna. E essa daqui é a top das top de todas as promessas. João 10, 28 diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. A vitória culmina na eternidade. Por isso que muitas vezes as pessoas têm largado o Senhor, porque elas não sentem que elas já são salvas. Tá? Quando você recebe Jesus, você já é salvo em Cristo. Você não vai ser salvo
Você já tem a vida eterna. Você não vai ter a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Então toma posse disso nessa noite. Promessas cumpridas da parte de Deus. Amém, Jesus? Uma ilustraçãozinha aqui para nós encerrarmos. Semente e fruto. Uma semente enterrada, ela precisa de um tempo. Cuidado e confiança no processo para se tornar árvore frutífera. Assim é a promessa de Deus. Ainda que você não veja o resultado imediatamente, Ele garante a colheita no tempo certo. No tempo certo de Deus, tudo vai acontecer. No tempo da cruz, quando o Kairos se encontrar com o Cronos na sua vida, o tempo da cruz, onde você vai crucificar os seus desejos, suas vontades, e vai deixar Deus de fato cumprir o propósito na sua vida, você vai ver as promessas se cumprindo. Amém, Jesus? Essa é a palavra que eu tenho de Deus para você nessa noite. A promessa da vitória de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. Queridos, lembrando sempre que eu sou o pastor Marcos, sou aqui da Comunidade Evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Estou aqui segunda, quarta e sexta. Na segunda-feira nós temos uma live, ministração da Igreja Batista, ali de Santa Bárbara do Oeste. Na quarta e sexta nós trabalhamos uma série. No momento agora nós estamos falando sobre as promessas de Deus, promessa da vitória. Nós falamos agora sobre a visão da promessa. Então eu quero que você continue meditando nesse tema que nós estamos trabalhando, sobre que Deus quer te dar uma jornada cristã de sucesso, de bênção e de vitória. Tá bom? Então essa série nós vamos tratar sobre isso. Mas já falamos sobre o Espírito Santo, já falamos sobre o medo, já falamos sobre o reino de Deus. Amanhã, quem sabe, nós retornaremos a esses temas que já foram ministrados aqui. Mas a gente vai estar trabalhando o máximo que a gente puder, vários assuntos, vários temas, né? Questão de volta de Jesus, fim dos tempos e coisas do tipo. Para quê? Para que você se firme cada vez mais na palavra de Deus. Se você sentiu tocado no seu coração, de repente você quiser fazer uma oferta, enfim, dar um dízimo, uma primícia, tá? Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da igreja. Você que é do Kawaii, nós temos o número do Pix da igreja nos vídeos abaixo, e você vai poder então estar fazendo uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto, e eu estarei orando por você para Deus abrir grandes portas aí de milagre financeiro sobre a sua vida, tá ok? O outro detalhe era, não saia sem se inscrever no meu canal, se inscreva. O Jair Neto, já vou orar por você, tá? Se inscreva no meu canal para que possamos estar juntos toda segunda, quarta e sexta. E também, querido, assim que nós entrarmos na live, pega o link e manda para todo mundo da sua rede, para que as pessoas venham estar conosco, tá? Outro detalhe é que nós abrimos uma igreja chamada Acesso Virtual, uma igreja onde eu estou tratando de pessoas que não estão indo em igreja nenhuma, que desistiram por conta dos problemas que tiveram aí com as igrejas, tá? Eu quero chamar você para dentro, eu quero trazer você para perto. E nós então criamos uma igreja chamada Acesso Virtual, onde você pode participar se você for alguma pessoa que não está participando de igreja nenhuma. Eu não faço questão nenhuma de trazer pessoas que estão em igreja, de jeito nenhum. Eu quero trazer pessoas que não estão em igreja nenhuma, parada. É essas pessoas que eu quero nesse grupo, tá? E o nosso telefone é o 19 99702 3477. Você pode entrar nesse telefone, entrar em contato comigo no WhatsApp, vou colocar você no nosso grupo, onde eu vou estar te auxiliando, orando por você, orando pela sua família, vou estar mentoreando vocês nas dúvidas que vocês tiverem acerca da palavra de Deus, vou estar ajudando vocês no máximo que eu puder. E eu tenho certeza que a tua vida a espiritual vai elevar. Eu tenho certeza que você vai mudar de nível espiritual e você vai se apaixonar de novo por Jesus, pelo reino, pelas coisas de Deus. Então, fica aí, 19 99702 3477. Venha fazer parte da comunidade evangélica Cristo é Esperança Virtual. Agora eu quero orar pelo Neto e já orar a Deus agradecendo por esse tempo que nós passamos aqui, um tempo muito precioso. E eu louvo a Deus pela sua vida. Você que ficou aí a live inteira, você que não desgrudou aí o olho, que ouviu atentamente, tá? Que pediu oração, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Pai, nós oramos nesse momento pela vida do Jair Neto. Pedimos a tua bênção sobre ele, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós não sabemos quais são as dificuldades que ele está enfrentando, mas cremos que o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que age de uma forma sobrenatural. Eu creio nas tuas promessas, eu creio que o Senhor tem chamado os teus filhos para romper e prosperar diante do Senhor. Então eu oro por ele nessa noite. Ajuda ele a vencer todas as dificuldades que ele está enfrentando. Dê vitória para ele, dê sabedoria, dê graça,
ter alegria e paz ao coração dele, Pai, em nome de Jesus. Eu profetizo tudo isso, eu declaro a bênção sobre ele e sobre a sua casa. Quero agradecer ao Senhor também por todos os irmãos, por todas as pessoas que estiveram na live até agora, por ter aprendido através aqui das palavras que o Senhor tem posto no meu coração, ministrar. Que o Senhor possa usá-los poderosamente, que o Senhor possa levantar aquele que está caído, que o Senhor possa curar o enfermo, que o Senhor possa, meu Pai, restaurar o casamento que está com problema, que o Senhor possa restaurar a vida daquele que está com a vida financeira quebrada. Em nome de Jesus, eu oro por cada um, Pai, e eu declaro sobre eles uma unção poderosa de conquista. Que essas palavras que nós estamos falando aqui não sejam palavras apenas lançadas ao vento, mas que sejam palavras de poder e de mudança. E que teus filhos possam ser tocados, meu Pai. E a partir de hoje, a partir dessa data, eles possam ser novas criaturas, eles possam ser pessoas diferenciadas, que eles possam ser usados por Ti de uma forma sobrenatural. Eu oro por cada um e declaro sobre eles a bênção e a vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Não se esqueça que sexta-feira estaremos aqui de novo às 19 horas. E eu tenho certeza, querido, se você não se inscreveu, não saia sem se inscrever, porque Deus vai te abençoar grandemente. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.